Rogério está aí? Oi? Ah, Rogério está aí. Oi, gente. Oi, tá me ouvindo? Estamos ao vivo. Já iniciou já. Ai, meu Deus. Estamos ao vivo. Gente, quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Boa noite a todos, mais uma live do Marquijur. Hoje eu tenho a honra em receber aqui o Dr. Ricardo Augusto Yamazaki, que aceitou de maneira honrosa aí o nosso convite. Muito obrigada, Dr. Ricardo. É uma honra recebê-lo aqui com um tema assim que importa a todos, né? A questão dos direitos humanos em tempos de pandemia. Os direitos humanos já são tratados de uma maneira ímpar por todos. Querendo ou não, a nossa vida sem ele não existe. Mas em tempos de pandemia, eu acho que é até mais importante a gente tratar sobre desse assunto, a gente realmente falar um pouquinho do impacto aí dos direitos humanos nesse período de quarentena e como isso de fato impacta na nossa vida. Antes disso, eu vou falar um pouquinho do Dr. Ricardo. Ele tem uma trajetória aí vasta no âmbito profissional e pessoal. Ele é advogado especializado em criança e adolescente, também em contratos. Advoga para artistas na área civil. É sócio, né? Possui um escritório chamado Augusto Yamazaki Advogados, atuante na área civil, de família e trabalhista. Trabalha também na Alesp, na ouvidoria e no gabinete da deputada estadual Leci Brandão, dá aulas em prefeituras, assessora nas advocacias de entidades como Cruz Vermelha, Instituto Movere e o Exército da Salvação. É diretor da CUFA Heliópolis e do Rotatá Futebol Clube. Faz trabalhos sociais também nas comunidades do Heliópolis, Boqueirão e Vila Prudente. Gosta de carros antigos e de motos, eu já vi várias fotos aí nas redes sociais. Contribui também com a sua etnia japonesa no Bunkyo, né, Espaço Cultural do Japão no Brasil. Adora andar de bike, tem 2 filhos, a Soraya de 9 anos e o Davi de 2 anos. Também trabalha como ghostwriter para alguns políticos. E hoje está aqui na nossa live do Marquijur. Muito obrigada. Obrigada a todos que têm aí nos acompanhado nas redes sociais, nas nossas lives. Obrigada, gente. Bom, doutor Ricardo, muito obrigado. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. A última vez que nós estivemos juntos foi na faculdade, onde estávamos ali trabalhando um bom tempo. Oportunidade na qual ele palestrou e eu toquei. Foi mesmo. Foi muito engraçado aquele dia. Doutor Ricardo sempre de prontidão, todas as vezes que nós pedimos o seu apoio, você nunca disse não pra gente. Então, o nosso carinho fica registrado aqui. Muito obrigado. É com você, doutor. Imagina. Bom, primeiro, boa noite a vocês, a todos os espectadores aí que vão acompanhar essa live agora e depois, né, porque ela fica 24 horas nos stories de vocês e também no YouTube. Dizer que para mim é uma satisfação, para mim é uma honra poder, de alguma forma, estar com vocês, né? Eu acho que, embora o assunto seja muito rico, seja riquíssimo a gente poder falar sobre direitos humanos, para mim é uma satisfação pessoal poder estar com vocês, ainda que não fisicamente. Como vocês bem lembraram, fisicamente a gente esteve juntos aí recentemente, inclusive eu quero dizer que o Josafá, se não seguisse a carreira jurídica, com certeza seria um exímio baterista, porque ele deu um show aquele dia e eu acho que talvez a minha palestra tenha tido o sucesso, não pela minha palestra, mas porque a Verônica estava ali conduzindo as coisas e o Josafá estava tocando. Então, convite de vocês é mais do que um convite, é uma satisfação poder, de alguma forma, estar com vocês. Então, o assunto que a gente vai falar é um bate-papo, mas para que a gente tenha um motivo para divulgar e falar com as pessoas, mas o meu prazer pessoal mesmo é estar com vocês dois, que eu admiro, respeito, tenho acompanhado aí as lives anteriores e também o trabalho que vocês têm realizado e nessa nova tecnologia, né, advocacia, a gente tem conversado um pouco sobre essa nova versão, né, da advocacia, que alguns chamam de advocacia 4.0, que é sair um pouquinho da coisa do papel para uma coisa mais tecnológica. Então, para mim, é uma satisfação, uma honra. Doutor Ricardo, cortou um pedacinho no final da sua fala, tá? Ah, tá. Acho que a minha internet tá boa, mas
Como eu estou no interior aqui, talvez algumas falhas aconteçam, mas de qualquer forma vocês vão me alertando. Tá bom. E na verdade eu só reiterei que é uma satisfação muito grande poder estar com vocês. É toda nossa e Obrigada. todos que estão com a gente hoje aqui também, né? Muita gente já entrando aqui, dizendo que estava na sua palestra, alunos, ex-alunos aqui, falando, olha, Legal. disseram que você é amigo da Xuxa, doutor Ricardo. Ah, é verdade E a isso? Cris falou, é amigo da Xuxa. Na verdade, eu sou advogado de alguns artistas e acabo frequentando algumas gravadoras, algumas redes de televisão, e volta e meia a gente acaba encontrando com algumas pessoas e embora eu não seja amigo pessoal da Xuxa, eu tive o prazer de conhecê-la. E ela faz parte da nossa infância, pelo menos da minha. Vocês são jovens, mas a minha também. Eu acho que ela é uma figura assim mundial, né? Ela é como um Pelé, ela é como um Tiger Woods, é alguém que, né, representa muito mais do que só um artista. E ela realmente, me perguntaram esses dias, inclusive, porque, como muita gente está falando aí, fez muito sucesso para mim o fato de eu ter tirado uma foto com ela, e o pessoal me perguntou se ela é isso tudo mesmo, né? Algumas pessoas perguntam, e os artistas são isso tudo mesmo? E eu posso dizer e garantir que ela é tudo isso mesmo e mais um pouco. Olha só. Não só como pessoa, mas principalmente na atuação dela profissional, uma pessoa que, como vocês, assim, desempenha uma função naquilo que ela escolheu desempenhar da forma mais brilhante possível. Muito bem, olha muito só. Bom. E que tema maravilhoso. Eu não falei isso pro doutor Ricardo, mas o meu mestrado, inclusive, tem uma monografia para entregar agora, urgente. Direitos humanos fundamentais. Então, eu adoro o tema, tenho certeza que vou aprender muito com o doutor essa noite. E fica à vontade, né? Para adentrar aí no assunto nosso dessa noite. Aliás, Josafá, eu acompanho o seu conhecimento em relação à questão da intolerância religiosa. Também desfruto muito do conhecimento que você tem, até para me aprofundar um pouco nessa área. Porque, como a Verônica diz, eu trabalhei na Secretaria da Justiça, e na Secretaria da Justiça tinha e tem ainda um espaço que é para trabalhar essa questão da intolerância religiosa e da liberdade de crença e tudo mais, né? Então, parabéns para você, porque eu aprendo muito com o que você acaba ministrando aí nas suas aulas e na sua fala desse tema que é tão rico e que não deixa de fazer parte dos direitos humanos. Sim, né? sim. Obrigado, doutor Ricardo. Bom, falar um pouquinho de direitos humanos, ainda mais nessa época de pandemia, né, é sempre algo que aflora um pouco mais, né, porque as pessoas tendem, e eu acho que o papel de quem trabalha com direitos humanos é desconstruir alguns conceitos, construir outros, porque existe aquela velha máxima de que os direitos humanos são os direitos dos manos, ou que são direitos para bandidos, né? Eu ouço muito isso, e eu digo que falar de direitos humanos para o público que acredita nos direitos humanos é muito fácil. O difícil é você ir até um local como um ente de segurança, eu não vou nem dizer polícia, porque pode ser uma guarda civil, ou pode ser uma instituição como a Fundação Casa, a antiga FEBEM, que a gente fazia palestras para os educadores, e eles diziam muito isso, olha, você fala de direitos humanos, é muito bonito na teoria, mas quando o menino vai lá e cospe no seu rosto e xinga a sua mãe, os direitos humanos acabam passando longe, e a gente, né, falar para essas pessoas que de alguma forma tem um certo preconceito ou uma certa dificuldade de entender o que são os direitos humanos, é sempre mais difícil. Então, aqui, de uma forma muito do dia a dia, para que as pessoas possam identificar o dia a dia delas, o que crença do que todo mundo fala. Né? O que todo mundo fala não necessariamente é o que é correto, e fica aquela velha máxima de que toda unanimidade normalmente é burra. Né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, eu tive o prazer e a honra de falar com um cara que é o professor da PUC de Campinas, ele é da Comissão de Direitos Humanos, ele é consultor, inclusive, da OAB São Paulo, da Seccional São Paulo, em Direitos Humanos, que é o Pedro Peruso, e a primeira pergunta que eu fiz para ele, e eu vou replicar aqui, porque eu achei muito simbólico o conceito que ele dá, inclusive nas primeiras aulas que ele tem lá na disciplina de Direitos Humanos da PUC, ele diz o seguinte, que direitos humanos é também para bandido, né?
mas não no sentido de que é algo para alguma coisa ruim, não. É que o bandido também é um ser humano. E quando a gente fala que o ser humano bandido tem direitos, nós, que não somos bandidos, também temos os mesmos direitos, como a família desse bandido também tem os direitos, e a família, a nossa, também tem esses mesmos direitos. Então, direito de família, direito de direitos humanos, na verdade, acaba sendo esse conjunto de direitos que é essencialmente para todas as pessoas, né? Então ele diz o seguinte: poxa, quando você acordou hoje, você teve um direito humano de poder de alguma forma consumir alguma coisa, e direito do consumidor são os direitos humanos. Você teve o acesso a algum benefício ou algum direito fundamental, e isso também é direito humano. Quando ele dá aula, aqueles alunos têm direito à educação e assim por diante. Todos esses direitos são para bandidos, mas para todo mundo também. Então, os direitos humanos acabam sendo essa questão muito rica que é para todos os humanos. Eu costumo dizer que os direitos humanos eu posso dividir, para conceituar, vamos dizer assim, em três frentes. Então, quando a gente fala da questão conceitual, sem aqui ficar citando obras e livros e pessoas, porque isso acaba sendo maçante para quem não tem tanto acesso aos direitos humanos, é dizer que, primeiro, os direitos humanos não é caridade. Né? O fato de eu ajudar as pessoas, ou ainda mais nessa época de pandemia, dar um benefício ou dar uma doação a alguém, não significa que eu estou fazendo direitos humanos, ou que os direitos humanos representam essa caridade. Então, a gente pode dizer, direitos humanos não é caridade. A gente também tem que dizer que direitos humanos não é privilégio, porque tendem as pessoas a dizerem que para determinados segmentos populacionais você tem direitos maiores, ou você tem mais direitos para alguns segmentos populacionais do que outros. Direitos humanos não é privilégio, e aí a gente entra numa grande diferença entre o princípio da igualdade e o princípio da equivalência. Igualdade é quando a gente tem igualdade de oportunidades. Equivalência é quando a gente tenta trazer a igualdade para que todos partam numa mesma condição. Eu conto a historinha que se eu fosse piloto, né, e eu disputasse uma corrida com não vou dizer vamos dizer como é aquele piloto inglês agora, que é o campeão, o último? Eu sei, é o Moreno, não é? Eu esqueci o nome dele. Eu não nada de... Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Se eu disputar uma corrida com o Lewis Hamilton... Então bem, de Fórmula 1, também. Mas se eu disputar uma corrida com o Lewis Hamilton, é óbvio que, se a gente parar para pensar, ele vai ganhar, né? Óbvio. Mas se eu disser para eles, ou para vocês, que o Lewis Hamilton partiria nesta corrida com o Fiat 147 e eu com o carro que ele disputa, a Fórmula 1, a gente poderia dizer que eu teria mais chance que ele. E isso acontece na nossa realidade brasileira, em que nem todo mundo parte com as mesmas condições. Exatamente. Então, falar de igualdade, falar de meritocracia num país em que a gente tem uma desigualdade grande, enorme, e isso só se acentuou com essa pandemia, porque, na verdade, a pandemia chama a atenção para os direitos humanos somente porque os ricos, as pessoas que têm maiores condições, e eu até me incluo nisso, porque a gente tem, graças a Deus, condições, a gente também foi atingido. Mas todos os dias, independente da pandemia, as periferias, as favelas, sofrem de muitos males que não são tão visualizados ou são tão divulgados, mas que são agora por conta da pandemia. E aí, quando a gente fala, então, que direitos humanos não é caridade, direitos humanos não é privilégio, é dizer justamente isso, que os direitos humanos partem do sentimento e do princípio da equivalência e não da igualdade, porque a equivalência vai fazer com que a gente coloque as pessoas, ou tente colocar as pessoas em igualdade de condições, para que então a gente comece a falar em meritocracia, vamos dizer assim, em habilidades próprias. Enquanto a gente não tiver essa equivalência de direitos, a gente não vai ter como dizer que a gente é um país igualitário ou que o princípio da igualdade deva prevalecer. E dizer também que
os direitos humanos não são uma pessoa, né? Para terminar esse conceito, essa questão conceitual dos direitos humanos, não é caridade, não é privilégio e também não é uma pessoa. As pessoas, a sociedade em geral diz assim, olha, lá vem o pessoal dos direitos humanos, como se os direitos humanos tivessem perninhas e andassem. Os direitos humanos não é isso. Doutor Ricardo, eu quero fazer menção aqui do professor Frederico. Obrigada, professor Frederico Afonso, professor. Que também é professor. E Nosso a temática amigo, dele também é direitos humanos. Também trabalha com direitos humanos. Obrigada pela pessoal participação hoje. O professor Marcelo Diniz está acompanhando a gente aqui. Também um colega. Deu aula junto com a gente. A doutora Luísa Leite, defensora federal, que esteve com a gente, né? Obrigada, Luísa. Muito obrigado. Então, e outra, tem vários amigos aqui que estão com a gente, a Isa, a Nani, Crisnia, o Gui, Renan, o Maicon Rex, que foi embora para o interior, né? Tanta gente bacana. A gente peca se deixar o nome de alguém aqui. Então, olha, todo mundo já se sinta agradecido aí. Muito obrigada, gente, por acompanhar a gente no canal, nas nossas lives. E muita gente, doutor Ricardo, se manifestando aqui na nossa live, dizendo da importância do estudo dos direitos humanos. Porque realmente, o senhor foi falando, eu me lembrei de uma charge que eu vi também no Facebook, porque hoje em dia todas as escolas têm feito aí à distância as aulas, né? Então, todas as aulas na parte da manhã, à tarde, enfim, todas pelos mecanismos do Zoom, cada escola acaba escolhendo aí um tipo de aplicativo, uma plataforma. E aí a charge que eu vi foi o seguinte, tinha um garoto no quarto com um computador, assistindo a aula, anotando as lições da professora, e do lado de fora, na janela, tinha um garoto bem humilde, tentando assim subir com o pezinho para ver se conseguia enxergar pela janela o computador do outro garoto, para ver se conseguia anotar alguma coisa. Então, será que isso realmente espelha uma igualdade, como o senhor estava falando? Será que todos têm efetivamente as mesmas condições de, nessa pandemia, conseguir tocar a vida? Então eu fiquei pensando nisso. E Pode falar. A Isa colocou aqui, a Isabela, os direitos humanos as pessoas aplicam aos filhos delas. As penas do Código Penal as pessoas aplicam aos filhos dos outros, infelizmente. Obrigada, Isa, pela participação. É uma verdade. É uma verdade. Tanto a charge eu achei fantástica, porque realmente, se a gente fizer um comparativo do que eu falei, é óbvio que essa pessoa, esse menino que está ali estudando no virtual, ele vai ter muito mais chance de estudar numa escola, numa faculdade pública, ele vai ter muito mais chance profissional, etc e tal, do que aquele que está olhando pela janela. E isso não é da pandemia, volto a repetir, a pandemia só está desmascarando algumas coisas, né? Ela está evidenciando. Mas eu dizia que os direitos humanos, então, eles podem ser conceitualmente falado, que é o que eu falei, eles podem ser linguisticamente falado. Então, linguisticamente, se a gente lê direitos humanos, direitos para os humanos, não adianta incluir cachorro, não adianta incluir animal, direitos para os humanos, e humanos somos todos nós, e é por isso que tem que tirar essa máxima de que os direitos humanos são destinados a um determinado tipo de segmento de populacional, ou ao sistema penitenciário, ou coisas assim. E, por último, para a gente finalizar o conceito de direitos humanos, a gente não pode dizer que os direitos humanos são lógicos. E o que é a lógica? A lógica é a premissa maior com a premissa menor e a gente chega a uma conclusão. Ou seja, premissa maior são as leis. Então, a gente não está falando que os direitos humanos é caridade ou que os direitos humanos andam por aí. A gente está dizendo que os direitos humanos são amparados em lei. Premissa menor, o caso prático. Alguma violação, algum constrangimento, você aplica a lei a esse constrangimento, que é a premissa menor, e obviamente você tem uma conclusão daquilo que você vai tomar como definição para aquele caso em específico. Voltando só para fazer um gancho aqui com o que a Isabela disse, que é essa questão do famigerado, né, aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei, passa também essa questão dos direitos humanos, nesse egoísmo que a gente tem, de achar que para nós está tudo bem, quando realmente está tudo bem, está tudo resolvido. O duro é imaginar, por exemplo, que eu tive recentemente, segunda-feira, uma reunião, inclusive tentando uma reunião com a Prefeitura de São Paulo,
porque eu sou advogado do sindicato do telemarketing e os operadores de telemarketing estão sendo obrigados a voltarem a trabalhar. Porque o que acontece? A maioria dessas pessoas que trabalham com telemarketing, que é aquela pessoa que você ouve, mas não vê, que a gente critica, que a gente muitas vezes quer matar, que é igual o motoboy, mas eles são, e eu brinco que eu sou advogado do sindicato do telemarketing e do sindicato dos motoboys, que são as pessoas que todo mundo querem matar, né? E a gente tem uma preocupação, por quê? Porque a base da pirâmide, são as pessoas mais humildes, são as pessoas mais pobres, e obviamente, como que você vai dar um home office para essas pessoas trabalharem em casa sem internet, com a internet sendo dividida para 25 pessoas, para um monte de gente dentro da casa da pessoa? Então, assim, são coisas que a gente, no nosso mundinho, reclamando que a gente não sai de casa para ir no shopping, reclamando que a gente não tem como sair, e tantas pessoas passando dificuldade que parecem bobagem e que passa longe daquilo que a gente imagina que possa estar acontecendo, que é, por exemplo, o cabeamento não chegar na periferia. Mas não só isso. A gente tem o problema de, por exemplo, a gente não ter comida chegando nas periferias, e isso é um caso muito sério. Com certeza. Inclusive, eu queria dizer que algumas coisas que a gente passa e vê na questão dos direitos humanos são coisas que a gente, muitas vezes, no nosso mundinho, eu digo nosso mundinho porque eu me incluo, às vezes, muito nessa carapaça de achar que, como que isso pode acontecer? A gente tem um caso, chegou para a gente lá na Assembleia Legislativa, onde eu faço uma assessoria ali para uma deputada, que é a Alice Brandão, um caso sobre hanseníase. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Hanseníase é a antiga lepra. E há um tempo atrás, as pessoas, por mais que o Estado ainda estava descobrindo o tratamento, ainda não tinha um tratamento muito pleno, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas que tinham hanseníase, colocavam em colônias no interior de São Paulo ou em locais afastados e afastava essas pessoas do convívio com os filhos. E não era um afastamento momentâneo ou parcial, ele era total. Então ele pegava a mãe que tinha hanseníase ou a lepra, tirava o pai do convívio com a família, internava compulsoriamente nessas colônias, ou seja, o cara ficava preso, e isso sim é isolamento. As crianças que restavam, elas ficavam a toda sorte, ou elas iam morar com algum familiar, ou elas eram adotadas em famílias substitutas, quando o pai e a mãe não tinham outro familiar. E mais, as pessoas que conviviam nessas colônias também tiveram filhos, embora elas tivessem a hanseníase, elas se relacionavam, passaram a se relacionar dentro dessas colônias e também tiveram filhos que eram tirados das colônias. Então você tem esse caso que a gente pode fazer um mau comparativo, mas é um comparativo de isolamento compulsório que muitas pessoas nunca ouviram falar, que parecia que era a questão que eu estou contando aqui, que é a história da loira do banheiro, né? Que, como que isso pode acontecer, como que isso aconteceu no nosso estado, no nosso país, e o nosso Brasil ainda continua com as consequências disso. A gente ainda tem filhos que foram, durante esse período, alguns obviamente se projetaram, outros foram abusados por essas pessoas que passaram a ter a guarda deles. Você tem pessoas que passaram, sofreram todo tipo de violência dentro dos abrigamentos, tiveram traumas, etc. e tal. Então, o que a gente vê lá na Assembleia hoje é um projeto de lei que a gente propôs justamente para avisar uma indenização para essas pessoas que foram confinadas compulsoriamente. E eu fiz um comparativo para efeito dessas indenizações a essas pessoas que são filhos dessas pessoas que foram internadas nessas colônias. Eu fiz um comparativo com a comissão de ex-presos políticos que eu presidi, em que o Estado dava uma indenização para quem foi vítima, foi presa política durante o período da ditadura. Então a gente aqui, numa conversa aqui de, eu acho, 5 minutos, numa realidade que a gente está vivenciando, que é a pandemia. Eu falei para vocês da hanseníase, que não deixa de ser um isolamento, como a gente está vivenciando,
compulsório, e a gente está reclamando do nosso isolamento, que a gente tem acesso a Netflix, tem acesso a música, etc. e tal. A gente falou que a hanseníase, a gente fez um comparativo de uma legislação indenizatória da hanseníase, a gente fez um comparativo com a ditadura militar, que foi o período, né, que a gente não gosta nem de lembrar, mas que a gente tem visto até em poderes maiores, executivos, etc., e algumas atitudes até do nosso presidente da República que remonta esse período, né? E os direitos humanos vêm, de alguma forma, tentar blindar a nossa democracia, o nosso país, as nossas liberdades, justamente para isso. Então, quando a gente fala que os direitos humanos são para bandido, falta muito conhecimento do que realmente acontece no dia a dia, para que as pessoas possam refletir o que acontece no mundo. E eu nem entrei aqui em maiores assuntos que a gente pode até discutir, que é tráfico de pessoas, que é a questão da liberdade religiosa, que é a questão dos homossexuais, que é a questão da violência contra a mulher, e tudo isso permeia o nosso dia a dia, e tem gente que ainda acha que a maior preocupação que ele tem que ter é se é melhor ele fazer o plano do Netflix ou fazer da Amazon. É verdade. E esquece, né, doutor Ricardo, que a nossa Constituição já coloca, né, a dignidade da pessoa humana como fundamento. Cidadania é um exercício que todos deveriam ter esse direito. Então, realmente é um preconceito muito grande dizer que direitos humanos é para bandido, porque somos todos humanos e todos precisamos de direitos, e esses direitos estão aí para a gente, garantidos pela nossa Constituição, e brilhante a sua explicação, doutor. Verdade. E só para complementar, lembrar que os direitos humanos, as pessoas confundem um pouco os conceitos de direitos humanos ou os seus sentimentos e acabam dizendo frases já muito costumeiras, em que a maioria acaba dizendo que por exemplo, é porque não aconteceu com seu filho. Né? Então, a máxima é sempre essa, é porque não foi o seu filho. E eu sempre digo que essa questão pessoal, eu não mudo, não discuto, porque cada um teve uma história, cada um foi formado, foi conduzido à vida de alguma forma, né? Ou porque ele estudou em tal colégio, seja ele religioso ou não, ou porque ele seguiu uma fé, seja ela evangélica, seja ela católica. Então ele tem uma história, e essa história é óbvio que ela tem que ser respeitada. O que eu digo é que os nossos sentimentos, eles não podem se confundir com os conceitos de direitos humanos, porque os direitos humanos serão sempre inflexíveis, o que significa que a aplicação dos direitos humanos, ele serve a todos os humanos indistintamente, sejam eles idosos, crianças, mulheres, homens. Agora, a nossa forma de ver um caso prático é óbvio que envolve os nossos sentimentos, porque nós, seres humanos, somos flexíveis. O que eu sempre defendo é que a nossa flexibilidade a gente pode entender, óbvio que quando acontece com a gente ou quando acontece com um familiar nosso, a nossa flexibilidade nos permite pensar de alguma forma diferente do que são os direitos humanos, até em tortura. Né? Quando a gente brinca aqui, às vezes a gente pode até pensar, puxa vida, machucou um vizinho meu, machucou uma mãe que eu conheço, ou machucou a minha mãe. A gente, pela nossa flexibilidade, a gente tem até esse direito. Agora, quem trabalha com os direitos humanos, quem defende os direitos humanos, ou quem aplica os direitos humanos, não pode, de forma alguma, flexibilizar isso a partir de um sentimento dele. Ele tem que aplicar os direitos humanos de forma sempre inflexível. Doutor Ricardo, teve uma amiga nossa aqui, a doutora Sandra, né? Falou a respeito da população de rua. Né? É verdade. É uma realidade também que muitas vezes nós nos cegamos a ela. A gente passa na rua e é algo comum. Né? Imagina agora nesse momento. A situação ainda é pior do que normalmente é, porque já é uma situação horrível. Uhum. Então, eu sei que algumas ONGs participam auxiliando, né, essa população. Quarentena para morador de rua, né? Pois é, como fazer? Como resolver essa questão? É um problema. É um problema muito grande, inclusive, o que acontece? Quando começou essa pandemia, eu não digo nem agora, mas no começo da pandemia, as pessoas, os moradores de rua que a gente tinha contato,
E é nessa hora também que muita gente bate palma para o pessoal da saúde, e eu reconheço demais o pessoal da saúde, mas também deixaram muitas pessoas, inclusive no meu condomínio, as pessoas, olha, médicos, enfermeiros, eu falava o seguinte, espera aí, pessoal, para um hospital se manter, tem a pessoal da limpeza, tem o cara da manutenção, que não veste branco, pelo contrário, ele está com a mão de graxa, mas é ele que faz os equipamentos funcionarem. Motorista da ambulância. O motorista da ambulância, o entregador lá para a pessoa poder ficar em casa e dizer, eu estou cumprindo a quarentena, tem um entregador lá E a gente nem vai entrar nesse mérito, que era uma pauta extensa, né, da nova escravidão, porque para mim isso não deixa de ser uma escravidão. Mas, de qualquer forma, a questão do morador de rua, e aí eu volto para repetir, que também merece os parabéns dos assistentes sociais, verdade, porque esses que estavam nas ruas eram eles que muitas vezes respondiam uma questão que eu achei que era passava longe do nosso mundinho e que acontece. O morador de rua perguntava assim, mas espera aí, por que está todo mundo usando essa máscara aí? Por quê? O que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. E muitas vezes alguém perguntava, você sabe o que é coronavírus? E ele dizia o seguinte, o que é isso? É um inseto? É como se fosse a dengue? Por que ele não conseguia fazer isso? Porque no momento da quarentena, onde foram fechados a maioria das coisas, e ele tinha acesso aos botecos e assistia um pouco de televisão, já não tinha mais. Então a minha preocupação não era nem que ele não se cuidasse, a preocupação é que ele nem sabia o que estava acontecendo. Eu acho que essas questões melhoraram, porque, obviamente, o poder público foi para cima dessa questão, melhorou os abrigos, tentou fazer algumas ações. Eu vi muita gente separando um pouco de água e sabão e colocando amarrado nas garrafinhas tanto água quanto sabão para que as pessoas tivessem acessos nas ruas. Mas, obviamente, que não é um problema de agora. Volto a repetir, as pessoas nos mundinhos delas, dentro dos condomínios, se preocupam agora não com a pessoa, se preocupam porque ele pode ser um cara que vai proliferar a doença. Então, volto a repetir, a pandemia não mudou nada, ela só escancarou uma realidade para um segmento populacional que é dos mais abastados, que não viam essas condições na periferia, porque para eles eram de lá e a gente era daqui. Então, essa questão da pandemia, quando alguém diz, vai mudar as coisas, eu não acredito muito. Eu não acredito porque isso é histórico. Eu acho que algumas pessoas vão mudar, sim, a condição de vida, mas a grande maioria, nossa, e eu me incluo nisso, o brasileiro tem memória curta, daqui a pouco está todo mundo indo para o shopping, está todo mundo indo para a praia, e a periferia continua da mesma forma. Então, o professor Mário Cortella diz o seguinte, né, que quando tem alguma coisa ali, se a ocasião faz o ladrão. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião mostra o ladrão, porque quem não é ladrão, mesmo que haja uma ocasião, nunca vai roubar. E da mesma forma que a pandemia, ela mostra algumas coisas, quem nunca se preocupou com a periferia, quem nunca se preocupou com o mais pobre, eu acredito que também não vai continuar se preocupando. A única preocupação que as pessoas têm de um segmento ou outro, e eu estou generalizando, não estou dizendo, claro que tem pessoas mais abastadas que se preocupam e sempre se preocuparam com a periferia, mas tem a grande maioria que, na verdade, se preocupa com o morador de rua agora só porque ele pode ser um disseminador desse vírus tão maléfico aí, né? Estive em São Paulo quinta-feira ou quarta-feira pela manhã, e assim, os moradores de rua estão lá, estão nas ruas, até alguns, tem uma discussão aqui na live aqui embaixo, falando que alguns não querem receber ajuda, é verdade, e estão nas ruas, estão lá nas ruas, a gente percebe alcoolizados ou drogados, mas é um problema realmente de saúde pública isso, né? Tem um conceito que a gente acaba trabalhando, porque realmente algumas pessoas dizem, não, eu vou tentar ajudar, mas o cara não quer ajuda. Isso pode até ter sentido para alguns, mas eu acho que quando a gente se coloca à disposição de trabalhar com direitos humanos, eu quero deixar isso muito claro, que direitos humanos não é para todos, é uma questão de vocação. Eu sempre costumo abrir minhas palestras dizendo sobre a vocação, porque a vocação é para poucos. Então eu não tenho vocação para jogar futebol, eu não vou jogar futebol. Direitos humanos também não é uma vocação para todos. E eu digo sempre que a vocação nossa, que quem trabalha
com direitos humanos é sempre muito testada e testada todos os dias, inclusive nessa recusa das pessoas que a gente tenta ajudar de não quererem ajuda. Essa vocação é testada a todo momento e faz com que a gente sempre repense conceitos, sempre repense a nossa forma de atuação. Mas eu acredito que a gente possa, na pior das hipóteses, trabalhar com um conceito que é o conceito da redução de danos. Então é óbvio que a gente não vai terminar com a Cracolândia, é óbvio que a gente não vai terminar com o morador de rua e vai conseguir que todo mundo seja atendido, seja porque tem um trabalho social bacana, ou seja porque a pessoa se dispõe a ser ajudada, mas é trabalhar um pouco com a redução de danos. Então, assim, eu sei que está lá, ou eu fecho os olhos e deixo isso como está, ou eu vou tentar reduzir o dano da melhor forma possível, tentando trabalhar essa ideia das pessoas lavarem as mãos, de fazer uma política de conscientização, etc. e tal. Agora, realmente, se a gente ficar nessa linha de que, eu vou lá ajudar, mas o cara não quer, aí também fica um pouco fácil para a gente poder justificar uma não atuação. Doutor Ricardo, a questão LGBT também foi ventilada aqui nas lives, aqui nos comentários da Cris.luz. Falou a respeito do grupo LGBT, a questão dos direitos dele. Que no Brasil tem uma grande perseguição, né, contra os grupos, não contra o grupo LGBT, mas contra pessoas que tomam, né, sua decisão, ou se realmente é uma questão genética ou não, a gente nem discute isso no direito, mas de que ela tem o direito, né, de se expressar, de ter vontades, de decidir a vida dela de forma digna, e o Estado está aí à disposição. Então a questão LGBT foi ventilada também aqui, né? Na verdade, Josafá, Verônica, meus queridos amigos, a verdade é que o Brasil, historicamente, ele tem uma linha histórica em que a gente construiu um padrão de sociedade. E esse padrão de sociedade, ele é o homem branco, ele é o homem branco até então católico, porque a Igreja Católica sempre foi a igreja que comandou não só o nosso país, mas muitos países. É o cara bem-sucedido, o cara normalmente de poder aquisitivo alto. E esse estereótipo, que é o rótulo que a gente chama, que justamente os direitos humanos vêm para tentar desmistificar e tentar desrotular as pessoas, ele criou esse padrão, e é um padrão que historicamente ele vem se consolidando ao longo do tempo e está incutido no imaginário de todo mundo. Então, assim, você desconstruir algo histórico é muito difícil. Então, não só para a questão LGBT, mas para a questão da mulher, por exemplo, eu sempre digo que quebrar esse conceito, esse padrão brasileiro, e eu nem estou falando de outros países, eu estou falando do Brasil, esse padrão é muito difícil. Ao mesmo tempo, tudo que é diferente desse padrão acaba sofrendo todo tipo de preconceito ou de discriminação. Lembrando que todos nós temos preconceito. E quando a gente fala de conceito de preconceito, é uma ignorância sobre determinado tipo de assunto. Então, reconhecer que não sabemos tudo e que de alguns assuntos a gente tem preconceito é muito importante. A diferença entre o preconceito e a discriminação é quando, por eu ter um preconceito, eu discrimino alguém no seguinte sentido: eu não deixo que aquela pessoa desfruta de um direito que ela tem legítimo por conta de um preconceito que eu tenho. E isso acaba acontecendo com todos os segmentos, não só com o segmento LGBT. É verdade. Eu costumava dizer em aula de Direito Constitucional que a Constituição Federal ela não é para o gay, o negro, o branco, ela é para a pessoa humana. Enquanto é pessoa humana, né, enquanto ela é um ser humano, o direito é para ela, independente da religião, da cor, da opção sexual. Tem uma pergunta aqui, até uma colocação do João Luiz Rodrigues, que é o pai da doutora Verônica. Obrigada pelas contribuições nas nossas lives. É verdade. Lives. E tem também da irmã, então já um beijo pra Perina aqui, né? Beijo pra Perina, minha sobrinha, beijo pra minha irmã. O João Luiz Rodrigues, seu João, falou o seguinte: uma pesquisa com trabalhadores da área de limpeza
Perguntaram, então, qual era o sonho dessas pessoas. A resposta mais apontada foi deixar de ser invisível. Então, muito bem colocado, as pessoas invisíveis, né? A gente passa por elas, nem percebe a grandiosidade. Fazendo um gancho com o que o doutor falou logo no início das lives, da nossa live hoje. Não só os médicos, mas também o pessoal que limpa, que trabalha ali no hospital, que está no dia a dia na rua limpando. Que arriscam as vidas todos os dias, indo trabalhar em hospitais, em qualquer local. Esses trabalhadores, se vocês pararem para pensar, eles fogem do padrão que eu disse para vocês, do homem branco. Exatamente. E quando eu falo do homem, aí a gente pega e fala das questões das mulheres, né? Por que as mulheres são tão discriminadas? Inclusive, só para que vocês tenham ideia, a nossa sociedade vai reforçando alguns conceitos. Por quê? Porque está intimamente ligado a todas as pessoas essa questão histórica de padronizar as coisas. Então, quando a gente pega a nossa OAB aí, o jornal é do advogado. Mas, poxa vida, temos advogadas. Por que não o jornal da advocacia? E quando a mulher ela vai falar isso, as pessoas dizem, bobagem, é só trocar ali, não, mas tá advogado. É feminista, é verdade. É feminista. Então, assim, a gente tem isso. Quando a gente fala homem e homem branco, a gente está colocando todas as outras etnias de lado. Então, isso se reforça com, historicamente, a questão do negro. Então, o negro foi tirado lá da África, trazido para cá como escravos, e é por isso que ele, no momento em que a Lei Áurea existiu e falou assim, a partir de agora vocês estão livres, livres de qual condição? Em qual condição? A condição uma era dos ricos fazendeiros que obtinham do trabalho dos escravos, que era o trabalho escravo, muitos benefícios que fizeram com que os filhos desses fazendeiros fossem estudar fora, fossem estudar nas melhores faculdades. O filho do escravo voltou para ser trabalhador, ganhando menos, inclusive, do que ele poderia pagar quando ele recebia como ele escravo. Porque quando ele era escravo, ele comia, ele tinha onde morar, e ele tinha a roupa. Ele teve que morar nas periferias, afastado das grandes fazendas, recebia muito pouco para ter que comprar comida, a roupa e poder, de alguma forma, morar nos piores lugares que são a periferia de hoje. Essa realidade, se a gente falar dos fugitivos de padrões, e a gente está falando do padrão homem branco, hétero, a gente também está falando da questão dos homossexuais, né? Eu acredito muito no conceito da orientação sexual e não da opção. Eu não sei por que eu tenho o meu... porque sou hétero, mas também acredito que quem é homossexual também não saiba por que é. Então não deixa de ser uma opção e passa a ser uma orientação. Então, volto a repetir apenas para concluir. Todos esses conceitos padronizados, que eu disse aqui só 3, que é o homem branco e o hétero, a gente tem como forma de tá incutido na sociedade e a gente achar que esse padrão é que todo mundo tem que ter. E quando alguém foge desse padrão, o que a gente faz? A gente segrega, porque a nossa sociedade ela tem muito isso de segregar. Isso ocorre desde a escola, né? Quando a gente tem um amiguinho que ele é um pouco diferente, seja porque ele é obeso, ele acaba sendo de alguma forma afastado, ridicularizado, e a gente tem uma série de implicações nessa pessoa que vai ser o adulto do futuro. A Vanessa, ela fez uma pergunta, eu não sei se eu entendi direito, ela falou, doutor... Obrigada, Vanessa, pela participação. E em relação às pessoas jurídicas, não serviu para chamar mais atenção? Eu acho que ela falou da pejotização, né? Se a pejotização não seria alguma forma de diminuir direitos trabalhistas e tal, e falou a respeito de contribuir para as causas sociais. Vou fazer só um adendo aqui, doutor Ricardo, se me permite. Tem muitas lives hoje acontecendo no Brasil, com músicos famosos. Né? E eu quero dizer que eu achei tão bonito a atitude de muitos sertanejos, roqueiros, enfim, lives... classe artística, de maneira geral. No geral, gospel, não gospel, todos eles. De arrecadação de alimentos, olha, eu achei tão bonito. E muita gente contribuindo, muito bonito. Compra de cestas básicas. Doando para hospitais. Espero que isso perdure, né? Que não seja só momentâneo, que as coisas continuem. Eu acho bonito de usar a imagem, né, para ajudar outras pessoas. Que, de certa forma, é o que o doutor Ricardo está fazendo aqui. O senhor já é conhecido, tem toda uma vida aí, um trabalho profícuo nessa área.
e aproveito esse momento para também ajudar as pessoas, porque ensinar também é ajudar as pessoas. Eu acho bacana isso, usar a tecnologia. Conhecimento e informação é uma forma de alimento, né? Porque a pessoa sabendo dos seus direitos, ela pode lutar por eles. Então isso é muito importante. Eu sou diretor da CUFA do Heliópolis. A CUFA é a Central Única das Favelas, ela está fazendo um trabalho brilhante com mais de 250 periferias no estado de São Paulo. A CUFA tem recebido uma série de incentivos da sociedade privada, das pessoas jurídicas, e talvez seja essa pergunta de que algumas pessoas jurídicas reconhecem essas ações. A gente teve o apoio do Luan Santana na live dele, ele fez as doações destinadas à CUFA. Nós vimos. Então, assim, o que eu tenho sempre medo, e aí é o chato da história, é a pilantropia, né? Então, assim, eu não posso deixar de falar de direitos humanos sem falar da pilantropia. Eu sempre tomo cuidado, eu sempre recebo, sempre de boa fé todo mundo, mas a gente sabe que tem empresas também que, obviamente, utilizam-se das mazelas da população e de casos emblemáticos e de tragédias humanas com o intuito de, obviamente, fazer um marketing sobre isso. Essa preocupação, até porque ela é uma linha muito tênue entre o marketing, que é positivo para angariar mais coisas, e um marketing que é o marketing pelo marketing, só para que as pessoas possam achar que existe sim um sentimento social, quando na verdade acaba não tendo. Eu, particularmente, advogo para algumas entidades de empresas, né, fundações de empresas, e a gente percebe que uma coisa é a discussão dentro da fundação e a outra coisa é a discussão com o CEO. Então, uma preocupação é social, mas a outra preocupação, obviamente, é do lucro, e a gente não está criticando o lucro. Eu só acho que as pessoas devem muito sempre pensar nos conceitos, pensar nas coisas, para que a gente não possa, de alguma forma, confundir o que é solidariedade com o que é pilantropia. Doutor Ricardo, quero fazer menção aqui do professor Gerson. Professor Gerson, obrigada pela participação. Coordenador do curso de Direito e também o vice-coordenador do mestrado da Unifiel. Também a doutora Eliane, que é uma das pessoas mais especializadas, né, em direito marítimo no país. Que bacana. Tem 3 livros maravilhosos. E o tema aqui, a Vanessa, acho que, não sei se respondeu a pergunta, mas é em relação a isso mesmo, do trabalho social, né? Dessa tem importância. Difundindo muito, né, no Brasil. E no mundo, né? Graças a Deus, pelo menos. O professor Frederico falou aqui a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi traduzida pelo Senado Federal como Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu não sei se seria... Justamente a discussão que o Dr. Ricardo trouxe. Preconceituosa, né? Não, porque não humano, mas homem, exatamente, só a palavra homem. Exatamente. E é importante também, até para quem está assistindo a live, e eu sei que vocês têm muitos alunos, né, se formando, alunos de vocês e pessoas que, né, vocês são do meio acadêmico. Eu não sou tão ligado ao mundo acadêmico, eu acabo dando aula, mas eu dou aula para cursos para prefeituras. O que acontece, na verdade, é que é uma área em que todo mundo acaba se conhecendo, é uma área um tanto quanto restrita, porque nem todo mundo trabalha com isso e as pessoas acabam se conhecendo, mas é uma área que as pessoas poderiam, de alguma forma, quem está se formando, ter uma atenção para ver se realmente tem vocação para trabalhar com direitos humanos e vir trabalhar, porque é uma mão de obra escassa, né, não muito qualificada e nem muito rica em termos de quantidade de pessoas que trabalham com isso, mas se as pessoas de alguma forma foram tocadas e gostam de trabalhar com a questão social, mas muito mais do que a questão social, entendem que os direitos humanos são muito mais do que essa ajuda humanitária, essa questão social, que venham trabalhar, é um convite, porque dá sim para ser uma coisa rentável, e é importante que o advogado que trabalha na área de direitos humanos saiba que ele pode sim ter uma carreira rentável na área de direitos humanos, prestando consultoria para entidades nacionais, entidades internacionais, prestando assessoria. A gente tem uma assessoria hoje que a gente chama de advocacy, que é não só trabalhar as questões jurídicas da entidade, mas muito mais do que isso, promover um diálogo naquele assunto em que a entidade ela tem um know-how para justificar e
poder tratar desses assuntos em esferas, por exemplo, legislativas. Então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente tem o Instituto Moveri, que é um instituto que é pioneiro na América Latina de trabalhar com a obesidade infantil. Hoje a gente já tem uma série de entidades que trabalham com isso, mas o Instituto Moveri foi pioneiro nisso, e obviamente que ele, como tem o know-how disso, ele pauta as ações, por exemplo, do Poder Legislativo, seja federal, seja municipal, seja estadual, para que ações envolvendo o enfrentamento à obesidade infantil possa ser algo e um assunto que atinja toda a população, e não só aquelas pessoas que eles atendem, que é muito rico, mas sim, pensar nessa coisa muito mais ampla, que é atingir setores de poder muito maiores. Isso é o papel também de um advogado, né? Então, assim, sim, trabalhar com direitos humanos não é aquela coisa voluntária da pessoa trabalhar numa entidade em que a mesa é azul, outra cadeira é verde ou vermelha porque foram doadas. Não, trabalhar com entidades sérias, muitas vezes essas entidades sérias ligadas às empresas que são rentáveis, e aí, obviamente, com uma estrutura sustentável, o advogado também poder ganhar dinheiro com isso, né? É importante dizer isso para os alunos, porque às vezes fica uma coisa imaginária de que direitos humanos... Afinal, todos os advogados têm que, obviamente, ser ligados aos direitos humanos, porque trabalham com humanos, mas mais do que isso, também pensar que, se tiverem vocação, podem ganhar dinheiro com isso e trabalharem com isso, atuando ali nos dois prazeres, que é trabalhar com aquilo que gosta e, ao mesmo tempo, ter um rendimento com isso. Vou pedir aqui um desconto para a Unifiel. O professor Eliane está falando, vem para o mestrado da Unifiel, porque o mestrado lá é em Direitos Humanos Fundamentais. Exatamente. Que bacana. Aí a Unifiel tem esse mestrado em Direitos Humanos Fundamentais. Momento merchan. Muito bacana, parabéns. Parabéns, porque assim, a gente considerar que, né, nas universidades, eu já achava muito bacana, por exemplo, a Verônica da aula de Direitos da Criança e do Adolescente. Achei, bárbaro, quando as pessoas me diziam, olha, professor, olha, minha professora é a professora Verônica, ela dá um show ali, e eu preciso de material porque a minha área de especialização é criança e adolescente, eu preciso de material, e eu ficava muito feliz com a Mário Chamber, porque ela tinha esse olhar. E quando a Unifiel, que é uma universidade histórica, né, com muito tempo de trabalho, fala que tem um mestrado em Direitos Humanos, me deixa muito contente, me deixa muito feliz. E é muito bom. Professor Josafá logo vai entregar a dissertação. Liberdade religiosa. Eu estava esperando ele falar sobre isso. Muito bem. Doutor Ricardo Yamazaki, a questão, eu sei que o tema não é liberdade religiosa, mas a perseguição, né, as religiões de matriz africana, né, a questão do negro no Brasil, e essa perseguição continua, e é efetivada essa perseguição quando a gente vê, por exemplo, grupos de igrejas neopentecostais, não é a igreja neopentecostal, mas pessoas, né, que infelizmente são extremamente malucas, de linhagem neopentecostal, e atirando pedra, batendo, incendiando templos de matriz africana. Nós temos casos no interior do país, eu achei até no Nordeste, sim, que uma mãe de santo ela teve um infarto. Por quê? Porque ficaram na porta do centro dela e não deixavam ninguém entrar, e uma perseguição de semanas ali. Quer dizer, ainda persiste o preconceito contra o negro, persiste o preconceito contra religiões de matriz africana no país. Exatamente. E eu acho que tem muito a ver com a escravidão, tem muito a ver aí com esse símbolo, né? Questão histórica brasileira. Sim, que passou o Brasil, e a gente precisa enfrentar logo isso, passar isso, e olhar para trás, para não repetir mais essas coisas. Mas infelizmente... Isso é muito verdade, mas ao mesmo tempo também você que, como eu disse, estuda bastante essa questão, você sabe que não é só com relação às religiões de matriz africanas, que são as que sofrem mais preconceito, mas eu acho que no Brasil generalizou um pouco esse fla-flu de quem é uma coisa não pode ser outra, ou quem é alguma coisa critica a outra. Existe um jurista que todo mundo conhece, que é Miguel Reale, ele tinha uma teoria, que era a teoria da dialética da complementariedade. Sim. Ele dizia o seguinte: existe o pensamento A e existe o pensamento B. O pensamento A tem as coisas boas, o pensamento B tem as boas coisas. Por que a gente não faz um misturado disso e cria uma linha C com as melhores coisas? Eu acho que no Brasil um pouco falta isso. É esse Fla-Flu, esse Palmeiras e Corinthians, esse São Paulo e Corinthians, que faz com que a gente crie o que a gente chama de fanatismo. O fanatismo não é você
Desculpa, você torcer para um time ou ter uma religião não anula a religião do outro. E o fanatismo faz com que você só pense no seu e tudo que não é o seu é ruim. Então, fica essa questão, mas eu quero lembrar aqui que a gente tem uma lei para a questão LGBT, que é a Lei 10.948, que é uma lei estadual, a Lei 10.948. A gente tem para a questão racial a Lei Estadual 14.187 e para a questão religiosa, a gente também tem uma lei que saiu agora em 2017, que segue a mesma linha das outras leis, que pune administrativamente qualquer forma de discriminação, seja para as religiões de matrizes africanas, seja para qualquer tipo de religião ou crença religiosa. Doutor Ricardo, nós estamos... Só falta 5 minutos? Só falta 5 minutos. Meu Deus, como passou rápido. Hoje a live voou, gente. Quando o assunto é assim, bom para conversar, para discutir, as ideias fluem, o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Infelizmente, eu estava adorando, estou amando, eu adoro esse tema. Esse tema, nós respiramos direitos humanos, porque ao abrir os olhos de manhã e ao dormir à noite, todos os seus direitos ao longo do dia permeiam a sua vida. Então... falar de direitos humanos é falar de nós, seres humanos, homem, mulher, como o senhor falou, negro, pardo, branco, independente da religião, independente da sua condição social, do seu credo, enfim, é um direito que cabe a todos nós. Mas infelizmente estamos no final da nossa live, mais uma live maravilhosa. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos nessa noite. Muita participação do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. Todos os nossos vídeos nós conseguimos subir para o YouTube, então provavelmente na segunda-feira o vídeo dessa live já vai estar disponível no YouTube. O vídeo de quarta-feira com a doutora Maria José já está no YouTube. E eu espero que todo mundo goste bastante aí dos vídeos que nós subimos, das nossas lives, e possa usufruir sempre junto com o Mark Jur. Muito obrigada. Bom, doutor Ricardo, muito obrigado. O tema me encanta muito, porque é objeto de estudo da minha vida. Quando eu fiz a especialização em constitucional, eu falei sobre um direito humano, que é a liberdade religiosa. Continuo no mestrado com o mesmo tema. E se eu não morrer, né, eu continuar vivo, quero continuar falando muito sobre liberdade religiosa, né? Então, gente, obrigado quem está em casa, doutor Eliana, professor Gerson, professor Eliana, todos aqui. Quero fazer menção de uma coisa que me orgulha muito. Josafá foi um dos melhores alunos que tive no mestrado, de uma cultura ímpar. Essa é a minha professora, doutora Eliana. Então eu tenho que fazer esse merchan aqui, né? Nem sempre a gente recebe um elogio tão bonito. Doutor Ricardo, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa realmente de um conhecimento ímpar e uma experiência ímpar, porque você lida com isso, trabalha com isso todo dia. Então nós todos que estamos assistindo você aprendemos muito para a nossa vida. Muitíssimo obrigado. E aí fica esse final para você fazer seus agradecimentos e um grande beijo no seu coração e de todo mundo aqui que está conosco. Bom, eu quero reiterar meus agradecimentos, dizer que é uma satisfação, uma honra poder estar com vocês. Quero mandar um beijo e os meus agradecimentos também a todo mundo que acompanhou essa live, que vai assistir depois. Eu quero deixar já também o meu convite para as minhas lives. Quero deixar o convite tanto para a Verônica quanto para o professor Josafá, para que... Não, mas para que venham para falar também, pensem no tema. Eu quero vocês lá nas minhas lives. Peço que todo mundo acompanhe aí também as lives lá no meu escritório. Semana que vem a gente está recheado aí com alguns temas bacanas, tanto da área jurídica quanto fora da área jurídica, falando dos mais variados temas e eu acho que é muito rico essa troca de informações, ainda mais agora nessa época de pandemia. Dizer para as pessoas que direitos humanos está muito atrelado à dignidade da pessoa humana. E se a gente pudesse conceituar a dignidade da pessoa humana, é a forma com que a pessoa possa, de todas as formas, receber e se expressar enquanto direitos. E enquanto as pessoas não puderem livremente se expressar ou ter direitos, é porque os direitos humanos estão sendo, de alguma forma, feridos ou sendo, de alguma forma, violados. Então eu queria deixar esse muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, porque é sempre um prazer poder falar para quem vocês têm aí nas redes de vocês, mas principalmente para bater um papo com vocês, pessoas que eu admiro e gosto muito. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, um grande beijo a todos. Fiquem em casa e até a próxima live. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau.